Boa noite a todos, todas e a todos. Falar um pouco desse projeto anticrime, que é curioso que logo no início o projeto, ele já, o título da lei 13.964 já fala assim: aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Eu não sei se isso foi feito em tom de ironia ou de arrogância, mas dizer que isso aperfeiçoa a legislação penal já começa, o título já começa os problemas. Então esse é um projeto, quer dizer, é uma lei, uma ideia, na verdade, essencialmente positivista, que assim, ela acredita piamente que a reforma penal é a panaceia para a solução de todos os problemas prisionais e problemas criminais do nosso país. E o próprio nome do projeto diz pacote anticrime. Isso é um misto de populismo penal com hegelianismo. A ideia de que a pena vai ser a antítese do crime, que é o pacote anticrime. E aí, a pena como antítese e negação do crime, trazendo uma afirmação do ordenamento jurídico, enfim. Olhando detidamente esse projeto, a primeira observação que se pode fazer, e aí já em a título de tese, vem lá do artigo 3º-B, que fala do juiz das garantias. Uma vez vingando essa figura do juiz das garantias e trazendo essa ideia para a execução da pena, nós poderíamos sustentar a necessidade de criação de juiz de garantias na execução penal. Essa é a primeira tese. E aqui, olhando o rol desse artigo, olha que interessante que fala. Fala das atribuições do juiz das garantias. Diz assim: é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. E aí tem uma série de incisos que, transportando para o âmbito da execução da pena, nós poderíamos tecer da seguinte maneira: como atribuições do juiz das garantias na execução da pena. Receber a comunicação imediata do isolamento disciplinar, por analogia ao inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição. Quem puder olhar a lei, o projeto, e seguindo esses incisos, são incisos similares ao que nós temos hoje regulando o juiz das garantias. Inciso 2, receber a comunicação disciplinar para o controle da legalidade do isolamento, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer procedimento disciplinar, determinar o trancamento do procedimento disciplinar quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. O juiz pode fazer isso na investigação criminal, por que não fazer no âmbito do processo disciplinar? Requisitar documentos, laudos e informações ao diretor do estabelecimento sobre o andamento do procedimento disciplinar, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao acusado disciplinar e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito do procedimento. São algumas ideias que transportando da redação do juiz das garantias, nós podemos sustentar para a execução da pena. Vamos aguardar o que vai ser definido. Uma outra questão que eu acho importante aqui, trazendo para o âmbito da execução, é o do artigo 315, que
traz a necessidade de motivação e fundamentação das decisões. O 315, ele dispõe que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. E aí o parágrafo 2º fala, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, como se a lei não tivesse, né? Sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E aqui na execução penal, isso é uma tragédia. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Nós estamos cansados de ver na execução penal a violação sistemática do direito de fundamentação, e eu acredito que esse dispositivo é uma ferramenta importante para se defender também no processo executivo a necessidade de fundamentação das decisões. Seguindo um pouco, falando sobre o Código, as reformas no Código Penal, a primeira delas, que afeta significativamente a execução, está no artigo 51, que dispõe sobre a execução da pena de multa. Então, 51 diz, transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Me parece que, diante da competência do juiz da execução, a tendência é que o Ministério Público passe a ter essa atribuição de execução da pena de multa. Claro que a discussão é ampla, mas não que seja a melhor solução, mas eu acredito que a tendência é que isso venha a acontecer. O artigo 75 também do Código Penal passou a prever que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. E aí o parágrafo 1º dispõe, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. E aí vem um grande questionamento, uma grande questão. Essa modificação pode ser aplicada a quem já está cumprindo pena e que venha a ter um novo delito? Pode haver essa unificação, ampliando para 40 anos o tempo de cumprimento de pena? O que vocês acham? A primeira reação nossa é achar que não. E a conclusão é essa com a qual eu concordo. Mas nós temos um grande desafio pela frente. A súmula 711 do STF diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, a previsão de que a lei nova se aplica a toda a cadeia delitiva da continuidade. Se essa for a interpretação, se a interpretação for nessa linha, nós vamos ter um problema. Mesmo porque
será argumentado que, pela redação do parágrafo 1º, que fala, quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo. E a continuidade delitiva também tem essa ideia de unificação. Então, meu receio é que haja uma interpretação na mesma linha do que houve em relação ao crime continuado, para se defender, então, a possibilidade de aplicação dessa modificação penal aqui. Tá? O artigo 83, as modificações feitas no livramento condicional. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, inciso 3, comprovado, vem A, bom comportamento durante a execução da pena, e B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Essa é a inovação da lei. Como conciliar esses dois dispositivos? No Rio de Janeiro, nós temos bastante problema com essa redação do A, que é comportamento durante a execução da pena, que é uma janela para o indeferimento do livramento àqueles que tiveram faltas mais antigas. O meu entendimento é de que ali na B afasta a incidência da A, fazendo prevalecer o não cometimento de falta nos últimos 12 meses como o requisito aí para o livramento condicional. Subsidiariamente, se isso não for dessa maneira, se deveria, ao menos, apurar quanto tempo, durante a execução da pena, o preso esteve no índice de comportamento bom ou superior ao bom. Fazer um percentual de quanto tempo ele esteve em bom ou superior e quanto tempo esteve no negativo. Eu imagino que, em regra, isso consegue sustentar e derrubar a linha A da exigência de bom comportamento durante a execução da pena. Outra conclusão que eu acho que se pode tirar desse dispositivo, através de uma interpretação sistemática, é de que, a partir da lei, a prescrição da falta grave passou a ser de 12 meses, afastando, então, a previsão, a ideia dos 3 anos do Código Penal. A tese de que eram dos 12 meses, ela vinha dos decretos de indulto, mas agora está positivado no próprio Código Penal. Então, eu entendo que se pode sustentar perfeitamente a modificação da prescrição do prazo de prescrição das faltas graves. E esse requisito da ausência de falta grave nos últimos 12 meses, isso pode ser, também a título de teses, estendido a limitar a interrupção do prazo para a progressão de regime, limitar também a remissão, a perda dos dias remidos a 12 meses e o impedimento de saídas temporárias, fazendo por analogia, tentando ampliar a magnitude desse dispositivo. Falando um pouco da ALEP, o projeto ele traz lá no artigo 9º-A a questão da identificação do perfil genético das pessoas presas. E o parágrafo 8º, que será motivo de grande discussão, estabelece que constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento da identificação do perfil genético. Existe uma resolução número 10 do Comitê Gestor do Banco Genético, no artigo 8º dessa resolução 10, de 28 de fevereiro de 2019, o
O artigo 8º diz o seguinte: em caso de recusa, o fato será consignado em documento assinado pela testemunha e pelo responsável pela coleta. O responsável pela coleta comunicará a recusa à autoridade judiciária competente, solicitando que decida sobre a submissão do acusado à coleta compulsória, olha só, ou a outras providências que entender cabíveis, a fim de atender a obrigatoriedade prevista na lei lá de 2012. Então, fazendo uma ponte dessa resolução com o parágrafo 8º, aí começam os problemas. Essa ideia, ela parte de uma corrente restritiva, defendida pelo ministro da Justiça, de que o direito de não autoincriminação ele só valeria em relação ao silêncio e às declarações comunicativas do réu, orais ou escritas. Isso não se aplicaria, em tese, à ideia de coleta de material genético. Sobre isso, tem uma decisão interessante da Suprema Corte de Minnesota. Eu trouxe aqui esse julgado. Caso Johnson versus Fabian, de 2007. O caso foi o seguinte: 2 presos condenados por delitos sexuais se negaram a participar de um programa de tratamento no qual eles deveriam admitir o cometimento de crimes sexuais. Uma roda de conversas, e eles disseram que não iam confessar o crime nesse grupo de discussão, porque eles não tinham cometido o crime. Resultado, eles sofreram sanções disciplinares que fizeram com que o encarceramento deles fosse prorrogado por 45 dias. E aí, nesse caso, a Suprema Corte de Minnesota entendeu que a recusa dos presos e a punição disciplinar, na verdade, ser considerado isso falta disciplinar, violou o direito à não autoincriminação. E anulou essas decisões e eles estendeu também a possibilidade até de indenização. Então, isso mostra a discussão sobre a não autoincriminação, que não tem apenas um escopo constitucional, e também convencional. Isso, o artigo 8º, 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos traz lá na linha G o direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 14.3, também estabelece o direito, a garantia de não ser obrigado a depor contra si mesmo. E a questão interessante é a seguinte: a pessoa ela não é obrigada a realizar o exame de alcoolemia, ela não é obrigada a fornecer padrões vocais, em caso de perícia de escuta telefônica, não é obrigada a fornecer padrões gráficos, mas é obrigada a fornecer aí material genético sob pena de falta grave. Esse tema ele é objeto de repercussão geral, né? No recurso extraordinário 973.837, que se discute a inconstitucionalidade desse dispositivo e a possível violação dos direitos da personalidade e da prerrogativa de não se incriminar. Só que aqui tem um fato novo, que é a punição por falta grave. Isso já lá no Rio de Janeiro já houve uma reunião nesse sentido de se
pensar em intervir nesse julgado, colocando essa questão nova, que é a acusação de falta grave. Essa ideia também ela não é recente. Em 2014, quando eu estava lá no DEPEN como ouvidor, o então juiz federal, Sérgio Moro, ele determinou a coleta, a identificação genética dos presos lá de Catanduvas. Na época, o Renato De Vito era o diretor-geral. E aí foi uma confusão grande, e essa determinação veio com a observação de que quem se recusasse sofreria falta grave, lá em 2014. Então, não é de agora essa ideia. Uma questão aqui é a seguinte: imaginando que esse dispositivo seja válido, a recusa, então, é falta grave. E antes, então, dessa lei, a recusa era falta grave? Caberia pedido de anulação de uma punição falta grave? Essa é uma questão. Aqui em São Paulo, a gente teve essa discussão nos celulares, que antes da lei, isso era feito por resolução, parece, daqui da Secretaria de Administração. Isso foi combatido. Então, é uma ideia que se pode também você pode defender, mesmo porque, nesse caso do Catanduvas, eu soube que pelo menos um preso se recusou a fazer. A falta grave, nesse caso, ela atinge de uma forma bastante direta o direito fundamental à não autocriminação. Então, porque, e olhando de uma perspectiva ontológica, material, a recusa, nesse caso, equivale ao mínimo de 12 meses a mais de cumprimento de pena. No mínimo. Isso equivale, mas isso é materialmente um crime. Então, a natureza penal nos faz defender a impossibilidade de posição de falta grave nesse caso. O professor italiano Marco Rótulo, ele defende a ideia de você diferenciar a modalidade ou a forma de fruição de direito da restrição absoluta desse direito. Uma coisa, segundo ele, é você modular o exercício de um direito. É você determinar como esse direito vai ser fruído. Outra coisa é você vedar completamente esse direito, é você atingir completamente esse direito. Esse é um dos grandes desafios da execução da pena, porque você trabalha muito com tudo ou nada. E na execução é nada. Então, se retira o direito em lugar de você imaginar possíveis alternativas de fruição desse direito. Uma outra questão interessante aqui. E quem tiver acesso, olhar, por favor, a Lei de Abuso de Autoridade. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Artigo 13, inciso 3. Então, constitui abuso de autoridade. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a produzir prova contra si mesmo. Violência aqui, não, mas a grave ameaça está bem próximo, né? Se nós, então, imaginarmos, diante de um conflito de normas, a falta grave versus o abuso de autoridade, como é que isso se resolve? Se resolveria?
Houve uma discussão também numa reunião lá no Rio, e se imaginou que a possibilidade dos tribunais superiores de realizarem uma interpretação sistemática, dizendo que esse artigo 13, inciso 3 da Lei de Abuso de Autoridade, serviria para outros meios de prova que não a coleta genética, de material genético. Pelo fato da obrigatoriedade legal e pelo fato da combinação de falta grave diante da recusa. Então, é uma questão que pode surgir, mas não deixa de ser um argumento defensivo de que a obrigatoriedade implicaria em abuso. Surgiu também uma discussão lá, que é a seguinte: e o preso que se recusa reiteradamente a fornecer material genético? A autoridade faz uma rodada no presídio, depois volta para o presídio, o preso recusou na primeira e recusou na segunda. E aí, tem reiteração de falta grave? A falta seria única? Como é que resolve isso? Como é feito no direito administrativo? Como é que a gente pode imaginar isso numa continuidade delitiva, trazer isso para uma continuidade de falta disciplinar? Enfim, são questões que se colocam. Flexibilizar a ideia do crime continuado com um requisito, com a teoria objetiva e subjetiva, é possível também. E o Nilo Batista dá um exemplo que eu acho extraordinário da flexibilização da teoria objetiva em matéria de crime continuado, que é um herdeiro que vai matando os outros herdeiros. Mata um irmão no ano seguinte, ou 2 anos depois, mata outro irmão. Você está afastado da questão objetiva aqui, mas não poderia haver o liame subjetivo de modo a considerar aí a existência de um crime continuado? Então, só para também levantar uma discussão aqui, eu entendo que seria infração única. Seguindo aqui, no âmbito da execução, artigo 52, que fala do RDD. Artigo 52, inciso 1, traz, então, agora a duração máxima de até 2 anos da permanência. O inciso 3 fala não mais de visitas semanais de 2 pessoas, mas quinzenais de 2 pessoas por vez. A redação anterior fala sem contar as crianças. Então, a nova redação estabelece não mais semanais, e sim quinzenais, de 2 pessoas por vez, incluindo as crianças. E aí vem o primeiro questionamento. No meu entendimento, isso viola a Constituição Federal no artigo 227, que traz lá como um dos direitos da criança o direito à convivência familiar. Para mim é bastante clara essa violação. E qual é o outro dispositivo que se viola aqui, de maneira bastante clara? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O princípio da intranscendência ou da transcendência mínima, ou da pessoalidade. Então, esses são 2 dispositivos que eu acho que essa restrição às crianças, isso gera uma violação patente. E aí a redação segue, falando a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Qual a extensão dessa parte final? Mesmo grupo criminoso. Isso não é a mesma facção. Grupo criminoso não é sinônimo de facção. Essa é uma lei restritiva, e sendo restritiva, ela deve ter interpretação também restritiva. Grupo criminoso é o grupo ao qual aquela pessoa pertence.
seja por uma organização criminosa ou uma associação criminosa. E não é a mesma facção. Então, se evitar a saída da cela em conjunto com outros membros da mesma, em tese, entre aspas, facção, isso é ilegal no meu entendimento, porque esse dispositivo tem que sofrer uma interpretação restritiva. O inciso 5 fala em entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, etc. E o inciso 6 fala, que esse vai ser objeto de grande discussão, fiscalização do conteúdo da correspondência. A discussão sobre a violação do direito à correspondência, ela já chegou em 94 ao Supremo. Eu trouxe aqui a ementa da decisão no HC 70814. O STF se manifestou da seguinte maneira: a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal, proceder à interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Então, nós já temos aí um fumus do que pode ser decidido nessa matéria. A questão aqui é a seguinte, em primeiro lugar, se a Constituição da República traz a inviolabilidade da correspondência e tratando de assegurar a todas as pessoas, a legislação infraconstitucional não pode limitar o que a Constituição não fez, isso me parece bastante claro. Tem a regra mínima de tratamento dos presos, as novas regras mínimas, na regra 58, também deixam de estabelecer restrições à comunicação, mencionando o seguinte: os prisioneiros devem ter permissão, vírgula, sob a supervisão necessária, isso não é violação do conteúdo, seguindo, de comunicar-se periodicamente com seus familiares e amigos. Aí vem por correspondência, etc. O conjunto de princípios da ONU também, para a proteção de todas as pessoas presas, fixa também o direito de ser visitado e de corresponder-se com os familiares sem fazer qualquer restrição. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece genericamente que nenhuma pessoa será sujeita a interferência arbitrária em sua privacidade, família, lar ou correspondência. Não há limitação à pessoa presa. Então, se nem a Constituição nem a normativa internacional fazem essas limitações, então não cabe a uma norma infraconstitucional fazer essa mesma limitação. E aqui eu volto àquela mesma discussão da recusa como falta grave. A fiscalização do conteúdo, então, agora é legal. E antes disso, era legal? É uma pergunta que eu deixo. Cabe, então, pedido de anulação de qualquer provimento contrário à pessoa condenada? Outra tese aqui. A fiscalização do conteúdo da correspondência, ela é uma norma restritiva de direito fundamental, cuja interpretação também deve ser restritiva. Então, se a fiscalização do conteúdo, ainda que uma vez reconhecida como constitucional, ela só ocorre no RDD, fora das hipóteses do RDD, ela não pode haver. Isso me parece bastante claro. A redação veio uma norma, um dispositivo novo, falando expressamente do conteúdo da correspondência e vinculando a fiscalização do conteúdo ao RDD. A contrário senso, nas demais hipóteses, não pode haver fiscalização do conteúdo. Reforçando essa ideia, o artigo 3º da Lei 11.671,
a partir dessa discussão, estabelece: serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado ao provisório. Inciso 4. Característica: monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. Pergunto: fiscalização do conteúdo da correspondência é a mesma coisa do que monitoramento da correspondência escrita? Sim ou não? Me parece que não. Monitoramento é uma coisa, fiscalização do conteúdo é outra. Monitoramento, eu acho que tem que ser no sentido do fluxo da correspondência. E essa lei e o pacote fez o favor de diferenciar fiscalização de conteúdo e de monitoramento. Então, nós temos que usar aquilo que foi projetado a nosso desfavor de uma maneira positiva de proteção de direitos fundamentais. Então, isso, na minha opinião, o direito de correspondência, então, trouxe uma separação em 3 categorias. Primeira categoria: presos em unidade estadual sem RDD. O direito, então, lá aí se aplica o artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal, uma vez também entendido como constitucional, que é outra discussão. Então, o direito pode ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, sem análise do conteúdo. E aqui, eu repito, o artigo 52, ao mencionar fiscalização do conteúdo, gerou um afastamento interpretativo do artigo 41, parágrafo único, limitando essa interpretação no sentido de que o direito à correspondência só pode ser suspenso ou restringido, jamais ser objeto de violação do conteúdo. Então, suspensão é o bloqueio, e restrição é a limitação do fluxo, de alguma maneira, da correspondência sem análise do conteúdo. Essa é a primeira categoria. Segunda categoria: unidade estadual ou federal com RDD. E aí vem a fiscalização do conteúdo, uma vez entendido como condicional. E a terceira categoria: unidade federal sem RDD. E aqui vem o monitoramento dos meios de comunicação de correspondência sem a violação do conteúdo. Me parece que surgiram essas 3 categorias aí. Seguindo na análise da LEP, indo para o artigo 112, que traz os prazos de progressão de regime. Inciso 1º, 16%, e aqui isso é uma excrescência, outra excrescência no nosso legislador, trabalhar isso com o percentual. Agora, ele estava brincando lá no Rio, né? Nem o preso, nem o defensor vai saber qual é o prazo agora vai ficar tudo resolvido. Violação do acesso à justiça. Mas esse inciso 1º, ele é evidentemente retroativo, né? Pela proporção de 16% ser inferior aí a 1/6. E essa retroatividade, eu tive apurando, ela vai atingir principalmente o artigo 35 da Lei de Drogas. O crime de associação para o tráfico. Esse é o artigo que mais vai ser atingido. Outros, receptação e furto também, mas eu acho que os pedidos massivos vão ser em relação ao artigo 35. Vai dar uma diferença pequena, mas para uma pessoa presa, qualquer dia é dia. Uma situação que eu peguei lá, que foi a seguinte: a pessoa foi condenada
pelo artigo 33, concurso formal com o crime de porte de arma de fogo, isso antes da lei. E artigo 35. Como fazer esse pedido de retroatividade? A retroatividade ela deve incidir no inciso primeiro, não só sobre o artigo 35, mas sobre o acréscimo do concurso formal pela existência do crime de porte de armas. Então, nesse caso, é preciso fazer um cálculo discriminado no concurso formal, também para efeito de aplicação retroativa da lei. É importante se olhar, no momento que for se analisar o processo, se a condenação que vem conjugada com o artigo 35 também do artigo 33, conjugado com o 16, isso, condenações mais antigas. Se for, dá para pedir que a retroatividade atinja também o acréscimo oriundo do concurso formal ou da própria continuidade delitiva, né? Uma dúvida aqui. Artigo 112, 1 fala 16%. É claro que essa é uma questão bastante rara, mas é possível que aconteça. Contravenções penais, como é que ficaria? Crimes culposos, como é que ficaria? O artigo 12 só fala em crime, ele não fala em contravenção. A solução, então, é a aplicação da norma mais favorável. Qual é a norma o prazo mais favorável? 16%. Ou não? Existe um prazo de progressão mais favorável que 16%? Hã? 1/8. E aí? Como é que a gente vai resolver isso na nossa prática? A gente vai pedir a aplicação de 1/8, vai pedir 16%. Isso também vale para os crimes culposos, logicamente. E olha que interessante, a Lei 12.850 fala da colaboração premiada. Lá no artigo 4º, parágrafo 5º, diz o seguinte: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, aí vem, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Então, o juiz pode, então, flexibilizar e aplicar a progressão a qualquer momento, por analogia a esse dispositivo? Essa é uma outra discussão que eu trouxe a título de discussão, de debate. A tendência do crimes culposos é de que seja a interpretação mesmo de 16%. Eu imagino que essa seja a tendência aqui na interpretação. Se discutiu também, lá no Rio, como é que ficam os crimes militares a partir dessa nova redação. Os crimes militares não têm correspondência com os crimes hediondos, né? Não existem crimes militares, eles não são considerados hediondos, por ausência de previsão legal, né? Então, e não só isso, não há previsão de progressão de regime na legislação castrense. Como é que ficaria também essa questão? Em primeiro lugar, o Supremo, no HC 104-174, HC 104-174, foi julgado em 2011, entendeu que, pelo princípio da individualização da pena, a progressão de regime se aplica também aos crimes militares, se aplica aos militares. A ementa é a seguinte: habeas corpus constitucional, execução da pena, progressão de regime prisional em estabelecimento militar, possibilidade, projeção da garantia da individualização da pena, lei castrense, omissão, aplicação subsidiária do Código Penal Comum e da Lei de Execução Penal. Então, entendimento supremo de que se aplica a progressão de regime aos presos militares. Então, diante do prazo, da ausência de prazo,
a fração, em tese, deve ser aplicada, então, essa fração de 16%. A tendência é essa. Seguindo aqui, ali continua falando do percentual para a progressão, 20%, 25%, 30%, 40%. 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. A lei aqui criou uma espécie de crime hediondo qualificado, vedando, então, o livramento condicional para essa modalidade. E seguindo aqui, a linha AB fala, também 50%, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. E aqui a gente precisa fracionar esse dispositivo. Condenado por exercer o comando, então não é qualquer um. Primeira observação. Segundo, organização criminosa estruturada para, então vem a finalidade específica, para a prática de crime hediondo ou equiparado, não para a prática de crime comum. É importante marcar bastante essa diferenciação aqui. E a C fala, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. E aqui vem a sapiência do nosso legislador, que trouxe a necessidade de cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime e 1/3 para livramento condicional. Porque o crime de milícia não é hediondo. Não sendo hediondo, o primário cumpre 1/3 para condicional, ou seja, ele vai sair de condicional antes da progressão de regime. Muito inteligente. Isso viola completamente o princípio progressivo na execução penal. Inciso 7, 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Então, me parece também que essa expressão na prática, que se por um lado a pessoa não é primária, também não é residente específico. Por isso que deve se aplicar o princípio favor-rei e a possibilidade de retroatividade desse dispositivo para abrigar, então, a fração de 40%, naquele que é reincidente, mas não é residente específico. Inciso 8º, 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vem vedado o livramento condicional. E aqui a gente discutiu também, lá no Rio, uma tese da possibilidade de se defender essa norma para afastar a proibição de livramento condicional para presos reincidentes em crime hediondos ou equiparados. Com a ideia de que o inciso 8º passou a prever, de maneira expressa, a vedação do livramento condicional a uma determinada categoria de crimes hediondos, não todos. Então, segundo essa tese, esse dispositivo regulou a matéria por inteiro, matéria anterior, não só do artigo 83.5, mas também lá da Lei de Drogas, do 44. Então, por isso, estaria afastada a vedação de livramento condicional aos crimes hediondos ou equiparados. Prova disso seria a própria redação do artigo 122, parágrafo 2º da LEP, de que não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então, o objetivo do legislador foi focar toda a carga punitiva nessa subespécie aí de crimes hediondos com resultado morte. Então, apenas para esses crimes seria vedado o livramento condicional. Seguindo aqui, parágrafo 6º, o cometimento de falta grave, parágrafo 5º, desculpa, não se considera hediondo equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º. Vai ter gente argumentando por aí que se limitaria, então, apenas para fins deste artigo, para os outros fins, o crime seria hediondo.
o que é uma idiotice abissal. Seguindo, isso foi um desabafo, isso não foi um... Parágrafo 6º. O cometimento, e aí não é a data da punição, a data do cometimento, a gente já teve alguns problemas no Rio em relação a isso. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime. Observação aqui. O cometimento de falta grave durante a execução da pena. É importante sublinhar isso aqui. Por quê? O que isso afasta? No meu entendimento, a punição a presos provisórios. Você vai falar, você está viajando para presos provisórios, ser punido por falta grave. Aqueles presos que têm uma execução em curso e já tem uma outra condenação que ainda não está em execução. A interrupção, no meu entendimento, deve valer só para o delito que já está sendo executado. Aquele que ainda não está sendo executado não poderia entrar nessa questão da interrupção. Seria uma limitação da interrupção do prazo para a progressão de regime apenas a uma espécie delitiva. Não sei, na prática, como isso se daria. Mas eu acho que a interpretação, nesse caso, a interrupção só deveria valer para um delito. O artigo 122 fala da proibição de visita, de saída temporária também. Para condenados por crime hediondo com resultado morte. É claro que isso foi incluído por uma outra lei de 2018, mas essa proibição de saída temporária não vale, evidentemente, para trabalho externo nem para permissão de saída, né? A vedação do livramento condicional nos dois casos aqui, dos crimes com resultado morte, essa vedação ela parte do pressuposto de que essas pessoas possuem uma maior periculosidade se comparadas com outros tipos de presos. Então, o multireincidente em crime comum é menos perigoso do que o primário em crime hediondo com resultado morte. Isso segundo essa sistematicidade aqui. É um juízo de periculosidade que, obviamente, carente de qualquer suporte empírico e carente de qualquer ideia de culpabilidade, e que, na verdade, isso reflete um escopo de neutralização, né? Essa ideia ela também é uma discussão interessante na Argentina. Lá tem os chamados crimes aberrantes. E a discussão é muito similar à nossa, a dos residentes específicos da vedação do livramento condicional. Isso gera uma espécie de morte civil, né, da pessoa presa. A vedação de benefícios, de direitos da execução da pena. Já encaminhando para o encerramento, uma observação aqui importante, ela vem da Lei 12.850, fala da organização criminosa. Artigo 2º, parágrafo 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, esses são crimes super hediondos, né? Não teria direito a nada. Qual é a extensão dessa proibição aqui? Dessa expressão, outros benefícios.
Isso envolveria trabalho externo, envolveria educação, remissão, visita à família, visita íntima, uso de televisão, uso de ventilador. E aí? Me parece ser necessária a interpretação restritiva, com a observação de que essa expressão outros benefícios prisionais, isso viola, no meu entendimento, a legalidade na modalidade no crime nula pena sine lege certa. Isso é um tipo penal evidentemente vago, indeterminado, que fulmina a legalidade. Uma questão aqui que nós podemos trair. O artigo 2º, parágrafo 9º fala ou outros benefícios prisionais. Nós podemos reverter isso a nosso favor. Essa é uma disposição legal clara de diferenciação de benefícios de direitos. A gente sempre discutiu que benefício não é direito. A lei nova, então, diferencia claramente benefício e direito. O que essa conclusão nos leva aqui? Vamos olhar o artigo 41 da LEP. O 41 fala dos direitos do preso. Tem aquele rol extenso de direitos. Com essa conclusão, nenhum desses direitos do artigo 41 pode ser restringido por força do artigo 2º, parágrafo 9º, porque fala benefícios, não fala direitos. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que defender essa diferenciação. Os únicos direitos que podem ser restringidos são aqueles do parágrafo único do artigo 41, por ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, ao contrário do senso, os demais não podem ser restringidos, nem esses chamados de benefícios aqui. E na colidência entre o artigo 41 da LEP e o artigo 2º, parágrafo 9º da Lei de Organização Criminosa, deve ser realizada a interpretação mais ampliativa dos direitos fundamentais, a interpretação pro homine. Então, deve prevalecer a ideia de que esses direitos não podem ser restringidos. Também não podem ser restringidos, pelo artigo 2º, parágrafo 9º, os direitos e garantias previstos na Constituição da República, naturalmente. Mesmo porque benefícios não são garantias e garantias não são benefícios. Importante essa diferenciação entre benefícios, direitos e garantias. Tá? Então, essas são algumas observações que eu gostaria de fazer, dizendo que isso é só o início, né? Aquela brincadeira do Game of Thrones, o inverno está chegando, e vamos ver como é que vai ser, né, daqui para frente. Obrigado, gente.